tarde a todos. Bonsoir à tous. Nós gostaríamos de convidar você para nessa tarde participar conosco desse culto que será uma bênção. Nous aimerions cet après-midi t'inviter à participer de ce culte avec nous qui sera une bénédiction. Nós estamos na Bélgica. Nous sommes en Belgique. Os nossos cultos eles são em português e francês. Nos cultes sont en portugais et en français. Francês e português. Français et portugais. Nós geralmente ministramos em francês. La plupart du temps, nous prêchons en français. E nós traduzimos para português. Et nous le traduisons vers le portugais. Nós estamos na Bélgica. Car nous sommes en Belgique. E eu gostaria que você convidasse alguém Et j'aimerais que tu invites quelqu'un para participar conosco essa tarde. pour participer avec nous ce soir. Que você mandasse para dos seus amigos. Que tu envoies cela à l'un de tes amis. Eu tenho uma palavra essa tarde para abençoar a sua vida. J'ai une parole ce soir pour bénir ta vie. Que tem como tema que tipo de mãe é você. Qui a pour thème quelle sorte de maman es-tu? Que tipo de mãe é você? Quelle sorte de maman es-tu? Não é uma palavra apenas para as mães. Ce n'est pas une parole uniquement dirigée vers les mères. Não. Non. É uma palavra que é para as mães. C'est une parole pour les mamans. E para todos os filhos. Et pour tous les enfants. Então, essa palavra é uma palavra para você. Donc, cette parole est une parole pour toi. Uma palavra para abençoar a sua vida. Une parole pour bénir ta vie. Então, convide alguém. Alors, invite quelqu'un a participar essa tarde. À participer ce soir. De ser abençoado pela palavra de Deus. À être béni par la parole de Dieu. Que tipo de mãe é você? Quelle sorte de maman es-tu? Então esse será o tema da ministração desta tarde. Donc ce sera le thème de la ministration ce soir. Já quero agradecer a todos vocês que já estão entrando. J'aimerais d'abord vous remercier vous tous qui êtes connectés. A vocês que abriram as portas das vossas casas para receber a palavra de Deus. À vous qui avez ouvert les portes de chez vous pour recevoir la parole de Dieu. E nesse momento nós estaremos orando. Et en ce moment nous allons prier. E estaremos com partes do nosso ministério de louvor. Et nous aurons une partie de notre ministère de louange. Nós estaremos adorando a Deus. Avec eux, nous adorerons à Dieu. E eu gostaria de convidar você. Et j'aimerais t'inviter. Onde você estiver. Là où tu te trouves. A você adorar a Deus conosco. Pour que tu puisses adorer à Dieu avec nous. Que você pegasse pouquinho do seu tempo essa tarde. Que tu prennes un peu de ton temps ce soir. Para adorar a Deus. Pour adorer à Dieu. E logo após a adoração. Et après l'adoration. Nós teremos a ministração da palavra de Deus. Nous aurons la ministration de la parole de Dieu. Senhor Deus. Seigneur Dieu. Receba o nosso culto essa tarde. Reçois notre culte ce soir. Receba a nossa adoração. Reçois notre adoration. Que a sua paz esteja dentro da casa de cada pessoa que está conectada conosco. Que ta paix soit à l'intérieur de la maison de chaque personne connectée avec nous. Deus abençoe cada uma dessas pessoas que estão conectadas. Dieu bénit chacune de ces personnes qui sont connectées. Receba, por favor, o nosso louvor e adoração. Reçois, s'il te plaît, notre louange et notre adoration. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Adoremos o Senhor. Adorons le Seigneur. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Queremos saudar a igreja. Nous saluons l'Église com a paz do Senhor. Avec la paix du Seigneur. E desejar a vocês, mães, te souhaitons, mères, feliz Dia das Mães. Une belle fête des mères. Que nessa tarde, que cet après-midi, vocês possam abrir vossos corações, que tu puisses ouvrir vos cœurs e adorar o Senhor. Et adorer le Seigneur. Amém. Amen.
E nós nos rendemos a Ti, Et nous nous rendons à toi, porque nós sabemos parce que nous savons que ao Seu lado à tes côtés, nós estamos seguros. nous sommes en sécurité. As Tuas mãos, Senhor, Tes mains, Seigneur, nos seguram. nous tiennent E nada, et rien, nada tememos. rien. Declare nessa tarde: Déclare, Tu és a minha luz, Senhor. Seigneur, tu es ma Tu és lumière, a minha tu salvação. es mon salut, E a Ti eu me rendo. et à toi je Porque me em rends. Ti eu confio. Parce qu'en toi je confie, E em frente et devant eu irei. j'irai. Porque eu sei, Parce que je sais, o
tarde, eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. Ce soir, j'ai une parole pour bénir ta vie. O tema desta palavra: Le thème de cette parole, que tipo de mãe é você? quel genre de maman es-tu? Que genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? En Genèse, le chapitre 25, verset 28, Em Gênesis capítulo 25, versículo 28, le chapitre 27, verset 41 et 42, capítulo 27, versículo 41 e 42, nous voyons dans la Bible une mère qui s'appelait Rebecca. nós vemos na Bíblia uma mãe chamada Rebeca. Cette mère, elle était une mère partielle. Essa mãe, ela era uma mãe parcial. Cette mère, elle aimait plus un enfant que l'autre. Essa mãe amava mais a um filho do que ao outro. Cette mère, elle a eu 2 enfants. Essa mãe teve 2 filhos. Et les 2 enfants, ils étaient jumeaux. E os 2 filhos eram gêmeos. Mais la mère, elle a aimé l'enfant qui est sorti en 12e. Mas a mãe, ela amou mais ao segundo filho, o filho que veio depois. Il s'appelait Jacob. E ele se chamava Jacó. Et le père, il aimait l'autre, E o pai, ele amava o outro, qui s'appelait Ésaü. que se chamava Esaú. Nous voyons dans la Bible, Nós vemos na Bíblia, dans cette histoire, nessa história, une tragédie familière. uma tragédia familiar. Pourquoi? Por quê? Parce que dans cette famille, Porque nessa família, le père aimait un enfant o pai amava um filho et la mère, elle aimait l'autre enfant. e a mãe amava o outro. Et je vous demande cet après-midi, E eu te pergunto essa tarde, quel genre de mère c'est vous? que tipo de mãe você é? Vu que peut-être vous avez plus qu'un enfant, Você que talvez tenha mais do que um filho. vous traitez vos enfants de la même manière. Você trata os seus filhos da mesma maneira? Les mêmes choses que vous donnez à un de vos enfants, vous donnez à l'autre, As mesmas coisas que você dá a um filho, você dá ao outro também? ou pas? Ou não? Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère partielle? Será que você é uma mãe parcial? Vous savez la fin de l'histoire de cette mère? Vocês sabem o final da história dessa mãe? Cette mère, elle a aidé l'enfant qu'elle a aimé Essa mãe, então, ela ajudou o filho que ela amava à tromper son père. a enganar o seu pai. Et à cause de cela, E por causa disso, elle a envoyé son fils aîné, ela enviou o seu filho mais velho, son fils aîné, seu filho amado, dans une autre ville, em uma outra cidade, afin de lui protéger contre la colère de son frère. para que ele pudesse ser protegido da fúria do seu irmão. Elle disait à son fils aîné, Ela disse ao seu filho amado: vous irez, vous restez là-bas quelque temps, você vai ir, você vai ficar lá por algum tempo et après, vous va revenir. e depois você volta. C'était la dernière fois que cette mère, elle a vu son fils. Essa foi a última vez que essa mãe pôde ver seu filho. Tous les mères qui sont en train de m'écouter cet après-midi, Todas as mães que estão me ouvindo essa tarde, le message, le thème du message cet après-midi, c'est quel genre de mère c'est vous? o tema da mensagem essa tarde é que tipo de mãe você é. Est-ce que vous êtes une mère partielle? Será que você é uma mãe parcial? Si vous êtes une mère partielle, Se você é uma mãe parcial, j'aimerais vous donner une mauvaise nouvelle. eu gostaria de te dar uma notícia muito ruim. Vous irez payer un prix très haut à cause de cela. Você pagará um preço muito alto por causa disso. Changez cette situation. Mude essa situação. Décidez à partir d'aujourd'hui de n'être plus une mère partielle. Decida, a partir de hoje, de não ser mais uma mãe parcial. Oui, je sais qu'il y a des enfants qui ils sont plus aimables que les autres. Sim, eu sei que existem crianças que são mais amáveis do que outras. Il y a des enfants qui ont vraiment cette capacité vraiment d'approcher des parents. Tem algumas crianças que realmente têm essa capacidade de chegar mais perto dos pais. Mais peut-être, Mas talvez ce n'est pas cet enfant-là qui dans l'avenir ira
prend soin de vous. Talvez não seja essa criança que no futuro cuidará de você. Peut-être c'est celui que vous êtes en train de mépriser. Talvez seja aquele que você está desprezando. Faites attention avec cela. Faça atenção com isso. Ne traitez pas vos enfants comme Rebecca a traité les siens. Não trate seus filhos como Rebeca tratou os seus. Mais soyez différents. Mas seja diferente. Traitez vos enfants de la même manière. Trate os seus filhos da mesma maneira. Ainsi, vous serez protégés dans l'avenir. Assim você será protegido no futuro. Deuxième, Segundo, quel genre de mère c'est vous? que tipo de mãe você Ça, é? c'est le thème du message. E isso é o tema da nossa Le mensagem. deuxième point O segundo ponto se trouve en Genèse, chapitre 21, versets 15 et 16. se encontra em Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Agar? Será que você é uma mãe como Agar? Cette mère qui s'appelait Agar, Essa mãe chamada Agar, dans un moment de difficulté, em um momento de dans dificuldade, un moment de manque de choses dans sa vie, em um momento onde faltava coisas em sua vida, et la chose qui a manqué dans sa vie, dans la vie de son fils, c'était l'eau à boire. e a coisa que faltava na vida dela e de seu filho era a água para poder beber. Mais au lieu de rester auprès de son fils, Mas ao invés de ficar com seu filho, de prendre soin de son fils, de mourir à côté de son de fils, cuidar do seu filho, de morrer ao lado do seu filho, cette mère, elle a choisi d'éloigner de son fils pour ne pas voir son fils mourir. essa mãe ela escolheu se distanciar do seu filho para não ver ele morrer. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère qui abandonne ses enfants? Será que você é uma mãe que abandona os seus filhos? Est-ce que vous êtes une maman qui abandonne ses enfants dans les moments des adversités? Será que você é uma mãe que abandona os seus filhos nas dificuldades? N'abandonnez pas vos enfants dans les moments d'adversité. Não abandone os seus filhos nos momentos de dificuldade. Peut-être vous êtes en train de vous poser plusieurs questions à ce moment. Talvez agora você esteja se perguntando muitas coisas. Et peut-être vous êtes en train de dire, pasteur, mais mon fils, ma fille, c'est quelqu'un mauvaise. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, meu filho, a minha filha é uma pessoa má. C'est quelqu'un, pasteur, qui me fait que du mal. Pastor, é alguém que me faz somente mal. Mais j'aimerais vous donner des conseils cet après-midi. Mas eu gostaria de te dar um conselho essa tarde. N'abandonnez pas vos enfants. Não abandone os seus filhos. Cet enfant perturbé, Essa criança perturbada, cet enfant qui est en train de vous causer des soucis dans votre vie, essa criança que está te causando dores de cabeça, cet enfant ira un jour vous donner des plaisirs. essa criança um dia ela vai te dar orgulho. Elle va vous amener la joie. Ela vai te trazer alegria. Ne désistez pas de vos enfants. Não desista dos seus filhos. Ne faites pas comme Agar. Não faça como Agar. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Rebecca? Será que você é uma mãe como Rebeca? Une mère partielle? Uma mãe parcial? Ne soyez pas comme Rebecca. Não seja como Rebeca. Soyez une mère juste. Seja uma mãe justa. Sois une mère juste envers vos enfants. Seja uma mãe justa com os seus filhos. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère qui abandonne vos enfants dans les moments des adversités? Será que você é uma mãe que abandona os seus filhos nos momentos de dificuldade? Peut-être vos enfants aujourd'hui, ils sont dans la drogue. Talvez hoje em dia seus filhos estejam nas Mais drogas. n'abandonnez pas vos enfants. Mas não abandone os seus filhos. Dieu ira transformer vos enfants. Deus ele vai transformar os seus filhos. Dieu ira transformer vos enfants. Deus ele vai transformar os seus filhos. N'abandonnez pas vos enfants comme Agar a abandonné le sien. Não abandone os seus filhos como Agar abandonou o seu. Troisième, Terceiro,
Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? En 2 Timothée, chapitre 1, et verset 5, Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nous voyons une troisième mère. nós vemos uma terceira mãe. Elle s'appelait Eunice. E ela se chamava Eunice. C'était la maman de Timothée. Era a mãe de Timóteo. Cette mère, Essa mãe c'est une mère qui avait une foi sincère. é uma mãe que tinha uma fé sincera. Mère, Mãe, vous qui êtes en train de m'écouter cet après-midi, você que está me ouvindo essa tarde, est-ce que vous avez une foi sincère comme la maman de Timothée? será que você tem uma fé sincera como a mãe de Timóteo? Est-ce que vous êtes le repère de vos enfants? Será que você é o exemplo para os seus filhos? Est-ce que lorsque vos enfants ils vous voient, est-ce que vos enfants il y a ce modèle devant eux? Será que quando seus filhos olham para você, eles têm um modelo de pessoa? Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Eunice? Será que você é uma mãe como Eunice? Cette maman qui avait une foi sincère. Essa mãe que tinha uma fé sincera. Et comme cette maman, elle avait une foi sincère, E como essa mãe ela tinha uma fé sincera, son fils, il avait aussi une foi sincère. seu filho também tinha uma fé sincera. Parfois, Às vezes, nos enfants, ils ont des soucis par rapport à leur foi. nossos filhos eles têm problemas com a sua fé. Et le problème, c'est parfois sommes nous qui sommes en train de causer ces problèmes en eux. E às vezes esses problemas são causados por nós, que estamos causando esses problemas neles. Parce que parfois, nous ne sommes pas le modèle. Porque às vezes nós não somos um bom modelo. Malheureusement, parfois, nous n'avons pas la foi comme la foi d'Eunice. Infelizmente, às vezes nós não temos a fé como Eunice. Cette maman qui avait une foi sincère, Essa mãe que tinha uma fé sincera, une foi vraie. uma verdadeira fé. Soyez comme Eunice. Seja como Eunice. Soyez comme Eunice. Seja como Eunice. Ayez une foi sincère, Tenha uma fé une sincera, foi vraie. uma verdadeira fé. Soyez ce repère pour vos enfants, Seja esse exemplo para o seu filho, pour qu'en grandissant, ces enfants puissent avoir vraiment ce bon modèle de foi. para que quando ele crescer, os seus filhos também possam ter esse bom modelo de fé. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Eunice? Será que você é uma mãe como Eunice? Félicitations. Então, parabéns. Parce que l'avenir de vos enfants sera brillant, Porque o futuro dos seus filhos será brilhante. extraordinaire. Será extraordinário. Si vous avez vraiment cette foi sincère, cette foi vraie. Se você realmente tem essa fé sincera, de verdade. 5e Quinto, ou 4e, ou melhor, quarta. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. et aussi le verset 28. E também o versículo 28. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 et 28. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 e 28. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Anna? Será que você é uma mãe como Ana? Anna, c'était la maman de Samuel. Ana era a mãe de Samuel. Peut-être cet après-midi, je suis en train de parler avec des personnes, Talvez essa tarde eu esteja falando com pessoas, avec des femmes qui aimeraient vraiment avoir un enfant. com mulheres que realmente gostariam de ter um filho. Peut-être vous avez un problème E talvez você tenha um problema d'infertilité. de infertilidade, Mais dans le nom puissant de Jésus, mas no nome poderoso de dans le Jesus, nom puissant de Jésus, no nome poderoso j'ai de mis Jesus, cette parole prophétique pour votre vie cet après-midi. eu ministro essa palavra profética para a sua vida essa tarde. Que le Seigneur puisse vous donner des enfants. Que o Senhor ele possa te dar filhos. Que le Seigneur puisse
puisse ouvrir votre ventre. Que o Senhor ele possa abrir o seu ventre. Que le Seigneur puisse vous faire fertile à partir d'aujourd'hui. Que o Senhor ele possa te fazer fértil a partir de hoje. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Comme il a fait avec Anna. Como ele fez com Ana. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Prends votre miracle cet après-midi. Pega o seu milagre essa tarde. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Anna Ana était une maman persévérante. era uma uma mãe perseverante. Quel genre de mère c'est-vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère persévérante? Será que você é uma mãe perseverante? Est-ce que vous êtes une mère persévérante? Será que você é uma mãe perseverante? Cette mère, elle a souffert beaucoup de choses. Essa mãe ela passou por muita coisa. Elle était humiliée. Ela foi humilhada. Mais elle était toujours persévérante dans sa prière. Mas ela continuou perseverante na sua oração. Elle a demandé à Dieu toujours un enfant. Ela continuava pedindo a Deus uma Elle criança. croyait toujours qu'un jour son miracle Ela continuava acreditando que um dia o seu milagre viendrait. ele viria. Et le miracle d'Anna, il est venu. E o milagre de Ana chegou. Anna qui était stérile, Ana que era estéril, elle est devenue mère de plusieurs enfants. ela se tornou mãe de várias crianças. Et vous qui êtes stérile, je ministre cette parole dans votre vie aussi. E você que é estéril, ministra essa palavra na sua vida Que também. vous soyez mère de plusieurs enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que você seja mãe de muitas crianças no nome poderoso de Jesus Cristo. Anna, elle était une mère persévérante. Ana foi uma mãe perseverante. Persévérante dans la prière. Perseverante na oração. Une mère qui a dédié son fils à Dieu. Uma mãe que dedicou o seu filho a Deus. Quand Anna, elle a eu son premier enfant, Quando Ana então ela teve o seu primeiro qui filho, s'appelait Samuel, que se chamava Samuel, elle a donné cet enfant à Dieu. ela entregou esse filho Elle a a Deus. offert cet enfant à Dieu. Ela ofertou essa Est-ce criança a que vous Deus. avez déjà présenté vos enfants à Dieu? Você já apresentou seus filhos a Deus? Je ne sais pas si vous savez, Eu não sei se você sabe, mais vos enfants ne vous appartiennent pas. mas os seus filhos não te pertencem. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Os seus filhos eles não te pertencem. Vos enfants sont des héritages de Dieu. Os seus filhos são herança de Deus. Ils appartiennent à Dieu. Eles pertencem a Deus. Faites comme Anna. Faça como Ana. Soyez une mère comme Anna. Seja uma mãe como Ana. Une mère persévérante dans la prière. Uma mãe perseverante nas Qui orações. a dédié son fils à Dieu. Que dedicou o seu filho a Deus. Dédiez vos enfants à Dieu. Dedique os seus filhos a Deus. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Cinquième, Quinta. Hébreux chapitre 11, Hebreus capítulo 11, versets 11 et 12. versículo 11 e 12. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous êtes une mère comme Sarah? Será que você é uma mãe como Sara? Sarah, elle était une mère de foi. Sara foi uma mãe de fé. Lorsque Dieu apparut à Abraham en disant, vous aurez un enfant, Quando Deus ele apareceu para Abraão e disse: você vai ter um filho. au début, Sarah, elle était incrédule. No começo, Sara ela foi incrédula, ela não acreditou. Mais après, la foi est rentrée dans son cœur. Mas depois a fé entrou no seu La coração. maman qui était incrédule, maintenant, elle devient un modèle de foi. A mãe que era incrédula se tornou um modelo de fé. Est-ce que vous, maman, Será que você é mãe? est-ce que vous êtes comme Sarah? Será que você é como Sara? Selon la Bible, Segundo a Bíblia, Sarah, elle a cru Sara ela creu dans la fidélité de Dieu. na fidelidade de Deus. Sarah, elle a cru dans la fidélité de Dieu. Sara ela creu na fidelidade de Deus. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous croyez dans la fidélité de Dieu? Será que você crê na fidelidade de Deus? Moi, je crois dans la fidélité de Dieu. Eu creio na fidelidade de Selon Deus. la Bible, même si nous sommes parfois infidèles,
Segundo a Bíblia, mesmo se nós às vezes somos infiéis, Dieu, il est toujours fidèle. Deus ele continua sempre Et fiel. Dieu, il est toujours fidèle. Deus ele sempre é fiel. Et il faut que nous croyions que Dieu, il est E fidèle. nós devemos crer que Deus ele é Quel fiel. genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Est-ce que vous croyez dans la fidélité de Dieu? Será que você crê na fidelidade de Ou vous Deus? ne croyez pas? Ou você não crê? Si Dieu il t'a dit quelque chose, Se Deus ele te disse algo, s'il t'a dit que vous serez des mamans, vous serez dans le nom puissant de se Jésus. ele te disse que você será uma mãe, você vai ser no nome poderoso de Jesus. Même si la médecine dit non, c'est impossible. Mesmo se a medicina ela te diz não, isso é impossível. Dieu te dit oui, c'est possible. Deus ele está te dizendo sim, isso é possível. Parce que Jésus, c'est le médecin des médecins. Porque Jesus ele é o médico dos médicos. Croyez toujours dans la fidélité de Dieu comme ça. Creia sempre na fidelidade de Deus como Sara fez. Cette femme, elle a eu un enfant à l'âge de presque 100 ans. Essa mulher ela teve um filho na idade de quase 100 anos. C'était un miracle. Isso foi um Un milagre. miracle, ce sont des choses que Dieu, il est vraiment le maître pour le faire. E milagres são coisas que realmente Deus ele é mestre em fazer. Sixième, Sexto, quel genre de mère c'est vous? que tipo de mãe você é? Exode chapitre 2, verset 2. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Est-ce que vous êtes une mère comme Jochebed? Será que você é uma mãe como Qui Joquebede? était Jochebed? Quem foi Joquebede? Jochebed était la maman de Moïse. Joquebede foi a mãe de Moisés. Dans son époque, Na sua época, il a eu une loi. houve uma lei. Et dans cette loi, E nessa lei, il permettait vraiment de tuer les enfants. eles realmente permitiam que as crianças fossem mortas. Les enfants du sexe masculin. Todas as crianças que fossem homens. Alors le fils de cette maman Então, o filho dessa mãe devrait mourir. deveria ter morrido. Mais cette maman qui s'appelait Jochebed, Mas essa mãe chamada Joquebede, elle va protéger son fils. ela protege seu filho. Et une chose qui attire ma attention, E algo que chama muito a minha atenção elle protège son fils. é que ela protege seu filho. Et elle va prendre soin de son fils E ela vai cuidar do seu filho pour une autre personne. por uma outra pessoa. J'avais dit au début Eu disse no começo que nos enfants ne nous appartiennent pas. que os nossos filhos eles não nos pertencem. Jochebed, elle a pris connaissance de cela. Joquebede, ela soube sobre isso. Dans un moment de persécution, Em um momento de perseguição, que son fils devrait être mort. quando o seu filho deveria ter morrido, Cette maman, elle a protégé son fils pendant 3 mois. essa mulher ela protegeu seu filho durante 3 meses. Après, Dieu donne à elle sagesse. E então, após isso, Deus ele deu a ela sabedoria. L'enfant de cette madame O filho dessa mulher devait être créé pour la fille de Pharaon. devia ser criado pela filha do faraó. Et Dieu a préparé les choses. Então Deus ele preparou as coisas. Et cet enfant qui est arrivé dans la maison de Pharaon, E essa criança que chegou até a casa do faraó, à travers la rivière, através do rio, la fille de Pharaon a trouvé cet enfant. a filha de faraó ela encontrou essa Elle criança. a aimé cet enfant, il s'appelait Moïse. Ela amou essa criança e deu o nome a ele de Moisés. Elle a commencé à chercher une mère E ela começou a procurar uma mãe qui avait la capacité d'allaiter cet enfant. que tinha capacidade de amamentar essa criança. Et la sœur de Moïse dit à cette femme qu'elle connaissait quelqu'un. E então a irmã de Moisés ela diz a essa mulher que ela conhecia alguém. Et cette personne, c'était la propre maman de Moïse. E essa mulher que ela falava era a própria mãe de Et Moisés. Jochebed Joquebede, a pris soin de Moïse. ela pôde cuidar de Moisés. Cette maman, elle était un modèle. Essa mãe ela foi um modelo. Et le thème de ce message, je veux vous répéter. E o tema dessa mensagem eu vou repetir. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você Est-ce que é? vous êtes comme Jochebed? Será que você é como Vous Joquebede? êtes en train de protéger vos enfants? Você está protegendo os seus filhos? Protéger les enfants ne signifie pas fermer vos enfants chez vous. Proteger os seus filhos não significa fechar os seus filhos dentro de casa.
pecado. Parfois, les enfants sont fermés chez eux, mais ils sont simplement déprotégés. Às vezes os filhos estão trancados dentro de casa, mas estão desprotegidos. Parfois, les parents ne s'occupent pas des enfants. Às vezes os pais não cuidam dos filhos. Mais cette maman, c'était un modèle. Mas essa mãe, ela foi um modelo. Cette maman, elle a protégé son fils. Essa mãe, ela protegeu o seu filho. Et pour cela, E por isso, elle a donné, elle a laissé son enfant agrandir dans une autre maison. ela deixou que seu filho crescesse em outra casa. Mais c'est elle qui a pris soin de son fils. Mas foi ela quem cuidou do seu Comme si filho. elle n'était pas la vraie mère. Como se ela não fosse a verdadeira mãe. Cette mère a protégé son fils. Essa mãe, ela protegeu o seu filho. Son fils était un des plus grands hommes de la Bible. O seu filho foi um dos maiores homens da Bíblia. C'était vraiment un héros. Foi realmente um herói. Un homme avec une foi extraordinaire. Um homem com uma fé extraordinária. Un intercesseur extraordinaire. Um intercedor extraordinário. L'homme que Dieu a choisi pour écrire les premiers 5 livres de la Bible. O homem a quem Deus escolheu para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. C'était cet enfant qui était protégé par sa mère. Foi essa criança que foi protegida pela sua mãe. Septième, Sétimo, quel genre de mère c'est vous? que tipo de mãe você é? Luc chapitre 1 verset 38. Lucas capítulo 1, versículo Est-ce 38. que vous êtes une mère comme Maria? Será que você é uma mãe como Maria? Qui était Maria? Quem foi Maria? Maria était la femme que Dieu a choisie Maria foi a mulher escolhida por Deus pour donner naissance à son fils. para dar a luz ao seu filho. Vous savez que lorsque le péché est rentré dans le monde, Você sabe que quando o pecado ele entrou no mundo, il est rentré dans le monde par la femme. ele entrou no mundo através da mulher. Et vous voyez qu'est-ce que Dieu a fait dans ce texte. E você vê o que Deus fez nesse texto? Dieu a fait naître de la femme. Deus ele fez com que nascesse da mulher. C'est lui qui a résolu le problème du péché dans le monde. Aquele que resolveu o problema do pecado no mundo. Si le péché est rentré par la femme dans le monde, Se o pecado ele entrou pela mulher no mundo, c'est à travers de la femme que le péché aussi il est sorti dans le monde. foi através da mulher também que o pecado saiu do mundo. Et Dieu a choisi Maria. E Deus ele escolheu a Maria. Et cette femme, elle était une femme obéissante. E essa mulher ela foi uma mulher obediente. Elle était une mère obéissante. Ela foi uma mãe Quel obediente. genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você Est-ce é? que vous êtes obéissante ou pas? Será que você é obediente ou não? Si Dieu il nous donne vie, Se Deus ele nos dá a vida. le dimanche prochain, Perdão, domingo que vem, j'aimerais vous prêcher un message eu gostaria de pregar uma mensagem sur la malédiction et les bénédictions. sobre a maldição e a bênção. Pourquoi je suis en train de dire cela? Por que eu estou falando disso? Parce que je suis en train de dire sur la obéissance. Porque eu estou falando da obediência. Et vous verrez comme c'est très important d'être obéissant. E vocês verão o quanto é importante ser Est-ce que obediente. vous êtes une mère obéissante Será que você é uma mãe obediente? comme Maria Como Maria foi? ou pas? Ou não? Et pour terminer cet après-midi, E para terminar essa tarde, j'ai encore 2 points. eu ainda tenho 2 pontos. Et le 8e point, E o 8º ponto, il dit ele diz: qu'est-ce qu'un enfant o que um filho attend de sa mère? espera da sua mãe? Qu'est-ce qu'un enfant attend de sa mère? O que um filho espera da sua mãe? Proverbe chapitre 13, Provérbios capítulo 13, verset 24. versículo 24. Proverbe chapitre 23, Provérbios capítulo 23, verset 13 et 14. versículo 13 e 14. Qu'est-ce qu'un enfant O que um filho il attend de sa mère? ele espera da sua mãe? Un enfant il attend de sa mère.
Um filho espera de sua mãe qu'il soit discipliné. que ela o discipline. Vous savez que maman, qu'est-ce que votre enfant il attend de vous? Você sabe, mãe, o que o seu filho espera de você? Que vous puissiez lui discipliner, Ele espera que você o discipline, que vous puissiez lui corriger avec le bâton. que você o corrija com a vara. Vous savez, maman, Você sabe, mãe, mère qui m'écoutez, mães que me ouvem, vous savez qu'est-ce que vos enfants, ils ont besoin de vous. você sabe o que o seu filho espera de você, o que ele precisa de você? Vos enfants, ils attendent toujours la discipline. Os seus filhos, eles esperam a disciplina. Et parfois, il faut E às vezes é necessário utiliser le bâton utilizar a vara pour corriger les enfants. para corrigir Et os selon la Bible, si nous faisons cela, E segundo a Bíblia, se nós fizermos isso, on va protéger nos enfants de la mort. nós estaremos protegendo os nossos filhos da morte. Il y a beaucoup de parents qui, dans ces moments, sont en train de pleurer. Há muitos pais que neste momento estão chorando. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils étaient infidèles à cette parole. Porque eles foram infiéis a esta palavra. Ils étaient négligents à cette parole. Eles foram negligentes com essa palavra. Quand les enfants étaient encore petits, Quando as crianças eram pequenas, les enfants frappaient leur visage. as crianças batiam, né? As crianças batiam nelas. Ils étaient en train de rigoler. E eles achavam graça nisso. Ah, il est très beau. Il Ah, était intelligent. Ele é tão bonitinho, tão Ah. inteligente. Il a frappé le visage de maman. Ai, bateu no rosto da mãe. Et aujourd'hui, il est en train de vous frapper. E hoje em dia ele está te batendo. Pourquoi? Por quê? Parce qu'au passé, Porque no passado il a manqué la discipline. faltou disciplina. Vous qui avez des enfants encore mineurs, Você que ainda tem filhos que são de menor, c'est un conseil de Dieu pour notre vie. é um conselho de Deus para nossa Et vida. cela, il va au-delà des lois. E isso vai além das leis. Soyez un parent qui discipline vos enfants. Seja um pai que disciplina os seus filhos, Mais faites cela avec amour. mas faça isso com amor. Nos enfants, ils ont besoin des limites. Nossos filhos precisam de limites. Ils ont besoin des limites. Eles precisam de limites. Et les enfants, ils attendent que les parents, que les mamans puissent les corriger. E os filhos, eles esperam que os seus pais possam corrigir eles. J'ai une parole aussi pour les fils qui m'entendent cet après-midi. Mas eu também tenho uma palavra para os filhos que me ouvem essa tarde. Qu'est-ce que votre mère, elle attend de vous? O que será que a sua mãe espera de você? Qu'est-ce que votre mère attend de vous? O que será que a sua mãe espera de você? Qu'est-ce que votre mère dépend ou attend de vous? O que a sua mãe espera de você? Vous savez qu'est-ce que votre mère, elle attend de vous? Você sabe o que sua mãe espera de você? Premier, Primeiro, Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossenses capítulo 4, versículo 20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vous savez qu'est-ce que votre mère, elle attend de vous? Você sabe o que sua mãe espera de você? L'obéissance. Obediência. Oui, non, pasteur, mais aujourd'hui, en élevant, j'ai félicité ma maman. Não, pastor, mas hoje, quando eu acordei, eu dei os parabéns à minha mãe. Chaque année, le 8 mai, je félicite ma mère. Joyeux jour de mère, maman. Todo ano, dia 8 de maio, eu digo à minha mãe, feliz dia das mães, mãe. Mais si vous disiez, si vous félicitez votre mère, joyeux jour de mère, mais si vous êtes un enfant, désobéissant, ça ne vaut rien. Mas se você, mesmo você, parabenizando a sua mãe dizendo feliz dia das mães, mas se você é um filho, mas do que adianta se você é um filho desobediente? C'est à rien Isso não serve a nada. de féliciter votre mère si vous êtes un enfant désobéissant. Não adianta de nada você parabenizar sua mãe se você é um filho, uma filha desobediente. Le premier commandement O primeiro mandamento de bénédiction pour les
celui d'honorer ses parents. É aquele de honrar os pais. Qu'est-ce que vous, mères, elles attendent de vous? O que a sua mãe espera de você? Je disais au début, Eu havia dito no começo vous, mères, elles attendaient de vous l'obéissance. que a sua mãe ela espera de você obediência. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, j'espère que vous soyez un enfant différent. eu espero que você será um filho diferente. J'espère que vous devenez obéissant. Eu espero que você vai se tornar um filho Si obediente. vous êtes déjà obéissant, continuez à être obéissant. E se você já é um filho obediente, continue sendo obediente. Mais pasteur, mais qu'est-ce que maman attend encore de moi? Mas pastor, o que a minha mãe ainda espera de mim? Êxode chapitre 20, Êxodo capítulo 20, verset 12. versículo 12. Vous savez qu'est-ce que votre mère, elle attend de vous? Você sabe o que a sua mãe espera de você? Qu'est-ce que votre mère elle attendait de vous? O que a sua mãe ela espera de você? C'est ça, É simples. que vous l'honorez. Que você a honre. Mais comment j'ai honoré ma mère? Mas como eu vou honrar a minha mãe? Honorer, ce n'est pas Honrar, simplement faire des lettres, honrar não é simplesmente escrever cartas, envoyer des messages, de belles messages. mandar mensagens muito bonitas. Non, ce n'est pas simplement dans ce domaine. Não é simplesmente isso. Honorer, ça veut dire Honrar significa que vous devrez mettre la main dans votre que poche você tem que colocar a mão no seu bolso et donner de l'argent à votre maman. e dar dinheiro para sua mãe. Vous travaillez, Você trabalha? donnez de l'argent à votre maman. Dá dinheiro para sua mãe. Changez la manière que vous traitez vos parents. Mude a maneira que você trata os seus pais. Ne soyez pas un enfant misérable, Não seja um filho miserável, radin. mão de vaca. Non, Não. honorez vos parents. Honre aos seus Et pais. honorer, c'est avec l'argent. E honrar é com dinheiro. On donne le respect, l'obéissance. Honrar com respeito, obediência. Oui, ça c'est les commandements. Sim, isso são os mandamentos. C'est notre devoir d'honorer, d'obéir nos parents. É o nosso dever de honrar e obedecer aos nossos En pais. plus, nous devons honorer. Nós devemos honrar a mais. Et lorsque nous aimerions honorer quelqu'un, E quando nós gostaríamos de honrar alguém, la première chose que nous faisons, c'est mettre la main dans notre poche et enlever de notre bien pour donner à quelqu'un. a primeira coisa que nós fazemos é colocar a mão no bolso e pegar dos nossos bens para honrar alguém. Alors, dans ces jours de mère, Então, nesse dia das mães, soyez obéissants aujourd'hui. seja obediente hoje, Continuez jusqu'à la fin de votre vie. continue até o fim da sua vida, Mais commencez aujourd'hui à honorer votre mère. mas comece hoje também a honrar a sua mãe. Profitez et ajoutez aussi votre père. Aproveite e coloque seu pai também. Honorez vos parents. Honre aos seus pais. Honorez en donnant de l'argent. Honre dando dinheiro. Oui, pasteur, mais j'achète déjà les médicaments pour ma maman. Sim, pastor, mas eu já compro os medicamentos para minha mãe. Combien des années vos parents vous avez acheté des médicaments quand vous étiez encore enfant? Quantos anos os seus pais compraram os medicamentos para você enquanto você era criança? Parfois, ils laissaient de manger des choses pour vous acheter des médicaments. Às vezes eles deixavam de comer coisas para ter o dinheiro para comprar os remédios. Les parents, on essaie même d'acheter des vêtements pour eux, pour acheter pour vous qui êtes enfant. Os pais às vezes eles deixam de comprar roupas para eles para comprar para você que é o filho. Et aujourd'hui, vous qui êtes enfant, E hoje em dia você que é o filho. pourquoi vous n'honorez pas votre maman, votre père? Por que você não honra o seu pai ou a sua mãe? Honorez-vous, aujourd'hui c'est le jour de la mère. Pourquoi vous n'honorez pas votre mère? Hoje é o dia das mães, então por que você não honra a sua mãe? Payez pour elle, Pague por ela pour couper nos cheveux, para cortar os pour cabelos, vraiment traiter l'apparence. para realmente cuidar da aparência dela. Prends soin aussi de la santé de votre mère. Cuide da saúde da sua mãe.
Faites encore. Faça ainda mais. Donnez plus d'argent pour votre mère pour qu'elle puisse vivre encore heureuse. Dê dinheiro para sua mãe para que ela possa viver feliz. Honorez vos parents Honre os seus pais. et vous irez vivre beaucoup de temps sur la terre. E você viverá muito tempo sobre a Que terra. Dieu vous bénisse. Que Deus os Dans abençoe. le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de J'espère que Jesus. ces messages Eu espero que essa mensagem puissent vraiment changer votre manière de voir les choses. ela possa realmente mudar a sua maneira de ver as coisas. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? Une mère Rebecca? Uma mãe Rebeca? Partielle? Parcial? Ne soyez pas une mère Rebecca. Não seja uma mãe Rebeca. Soyez une mère juste. Seja uma mãe justa. Ne soyez pas une mère comme Agar. Não seja uma mãe como Agar. Une mère qui abandonne ses enfants Uma mãe que abandona os seus filhos. malgré les problèmes, Durante mesmo com os problemas. malgré les difficultés. Mesmo com as dificuldades. N'abandonnez pas vos enfants. Não abandone os seus filhos. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? J'espère que vous soyez une mère comme Eunice, Eu espero que você seja uma mãe como Eunice. la mère de Timothée. A mãe de Timóteo. Une maman qui avait une foi sincère. Uma mãe que tinha uma fé sincera. J'espère que vous soyez le repère de votre enfant. Eu espero que você seja o exemplo dos seus filhos. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? J'espère que vous soyez une mère comme Anna, Eu espero que você seja uma mãe como Ana. une mère persévérante dans la prière. Uma mãe que persevera nas Et orações. dès qu'elle reçoit son cadeau, E quando ela recebe o seu presente, elle ne garde pas pour elle. ela não fica com ele. Elle va donner cet cadeau à Dieu. Ela vai entregar esse presente a Deus. Tous les mères qui m'entendent cet après-midi, A todas as mães que me ouvem essa tarde, offrez vos enfants à Dieu. ofereça os seus filhos a Donnez Deus. vos enfants à Dieu. Dê os seus filhos a Deus. Parce qu'ils appartiennent déjà à Dieu. Porque eles já pertencem a Deus. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? J'espère que vous soyez une mère comme Sarah. Eu espero que você seja uma mãe como Sara. Une mère qui a cru dans la fidélité de Dieu. Uma mãe que acreditou na fidelidade de Deus. Mère, Mãe, croyez dans la fidélité de Dieu. creia na fidelidade de Deus. Dieu, il est fidèle. Deus, ele é fiel. S'il t'a promis, il va accomplir sa parole. Se ele te prometeu, ele vai cumprir a sua S'il a palavra. promis, il va accomplir sa parole parce qu'il est puissant. Se ele prometeu, ele vai cumprir com sua palavra porque ele é poderoso. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? J'espère que vous soyez une mère comme Jochebed, Eu espero que você seja uma mãe como que Joquebede. vous puissiez protéger vos Que enfants, você possa proteger os seus filhos. même en savant qu'ils ne vont pas rester chez vous. Mesmo sabendo que eles não vão ficar com você. Mais protégez vos enfants. Proteja os seus filhos. Prenez soin de vos enfants où ils soient. Cuide dos seus filhos onde quer que eles estejam. Quel genre de mère c'est vous? Que tipo de mãe você é? J'espère que vous soyez une mère comme Eu Anna, espero que você seja uma mãe como Ana. une mère obéissante. Uma mãe obediente. Et pour terminer, E para terminar, qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'un enfant il attend d'une mère? que uma criança espera da sua mãe? Discipline. Disciplina. Corrigez vos enfants Corrija os seus filhos avant qu'il soit trop tard. antes que seja tarde demais. Corrigez vos enfants. Corrija os seus filhos. Mettez des limites chez vous, Imponha limites na sua casa, dans la vie de vos enfants, na vida dos teus filhos, avant que soyez trop tard. antes que seja tarde C'est demais. ça que vos enfants, ils attendent de vous. É isso que seus filhos esperam de C'est la você. discipline. É a disciplina. La discipline ne tue pas. A disciplina ela não mata. Non, c'est au contraire, elle donne la vie. Não, ao contrário, ela traz vida. Les prisons sont remplies. C'était parce que les parents, ils ont laissé leurs enfants sans discipline. As prisões elas estão cheias porque os seus pais negligeram a disciplina dos seus filhos. Qu'est-ce qu'une mère attend de ses enfants? O que uma mãe espera dos seus filhos? D'abord qu'ils soient obéissants. Primeiro, que eles sejam obedientes. Et en deuxième, qu'ils honorent. E segundo, que eles honrem. Honorez vos mères aujourd'hui. Honre a sua mãe hoje. Honorez. Honre. Pas simplement avec parole. Não simplesmente com palavras. Non, non, parfois les paroles, oui, elles peuvent aider un petit peu. Sim, as palavras elas ajudam um pouco. Mais j'aimerais vous dire Mas eu gostaria de que dizer Dieu nous appelle à aller au-delà de nos mots que Deus ele nos chama a ir além das palavras. et que nous puissions honorer nos paroles. Que nós possamos honrar de
de verdade Mettez la main dans ao seu votre pai. poche. Coloca a mão no bolso. Tirez-vous l'argent et bénissez vos parents où ils soient. Pega do seu dinheiro e abençoa os seus pais onde quer que eles Que estejam. Dieu vous bénisse. Que Deus te Le abençoe. ministère de louange va louer à Dieu avec une chanson. O ministério de louvor vai louvar a Deus com mais uma canção. Et ainsi, on va terminer notre culte cet après-midi. E assim terminaremos o nosso culto essa tarde. N'oubliez pas, Não se esqueça dès le prochain dimanche, que domingo que vem de participer avec nous. teremos culto de novo, então participe com a gente. J'aimerais parler de la bénédiction et de la malédiction. Eu gostaria de falar da bênção e da maldição. C'est un message très profond É uma mensagem muito profunda que vous avez besoin pour votre vie. que você precisa para sua vida. Vous irez comprendre quelque chose. Você vai entender algo. Pourquoi il y a quelque chose en vous qui ne marche pas. Porque tem algo na sua vida que não funciona. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso. j'aimerais encore vous demander, Eu gostaria de te pedir mais s'il vous uma vez, plaît, por favor, c'est de que tu puisses bénir la vie de chaque personne. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa. C'est de où il se trouve. Senhor, lá onde essa pessoa está. Et Dieu Tout-Puissant bénit cette personne. Deus Todo-Poderoso abençoe essa pessoa. Bénis cette mère. Abençoe essa mãe. Bénis cet enfant Abençoe esse qui filho va changer aujourd'hui. que vai mudar a partir de hoje. Cet enfant, il sera plus obéissant. Esse filho será mais obediente. Cet Pai. enfant, il sera plus obéissant. Esse filho será mais obediente. Cet enfant, il va honorer plus ses parents. Senhor, esse filho ele vai honrar mais os seus pais. Cet enfant, il a honoré plus ses parents. Senhor, ele vai honrar mais aos seus pais. Principalement sa mère aujourd'hui. Principalmente a sua mãe hoje. Avant qu'il soit trop tard. Antes que seja tarde demais. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso. que tu puisses bénir chaque mère Que o Senhor possa abençoar cada mãe. où elle se trouve. Lá onde ela se encontra. Seigneur, en les protégeant, Protegendo ela. en gardant leur cœur, Guardando seus corações. en donnant à tes filles Dando às suas filhas la capacité, a capacidade, la sagesse a sabedoria pour prendre soin de ses enfants, para cuidar de seus filhos. l'amour O amor pour discipliner ses enfants. para disciplinar os seus Que filhos. Dieu vous Que bénisse. Deus te abençoe. Joyeux jour des mères. Feliz Dia das Que Mães. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que Deus ele te abençoe no nome poderoso de Jesus. Merci d'avoir resté avec nous. Obrigado de ter ficado conosco. J'espère que cette parole puisse rester protégée dans votre cœur. Eu espero que essa palavra possa ficar protegida no seu Dans le coração. nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Et avec cette dernière chanson, on va terminer notre culte en direct. E com essa última canção nós terminaremos nosso culto ao vivo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au Muito nom de obrigada Jésus. e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Esse louvor que a gente vai louvar agora, Cette chanson que nous allons chanter maintenant, ele fala que nós cantaremos uma canção de amor ça parle que nous allons chanter une chanson d'amour para o nosso Salvador, pour notre Sauveur, para o nosso Jesus. pour notre Jésus. Qual é a canção de amor Quelle est cette chanson-là que você quer dar para Deus nessa que noite? tu veux donner à Dieu ce moment? Abre o seu coração, Ouvre ton cœur, se derrame na presença do Senhor donne-toi dans la présence du Seigneur e sinta-se abraçado por Ele et sens son câlin com seus braços de amor. avec ses bras d'amour.